Bom, pessoal, agora a gente vai começar de fato dinâmica impulsiva e a primeira grandeza que a gente vai ver é chamada impulso de uma força. Vamos supor que essa pessoa aqui, ela faça uma força sobre esse carrinho de supermercado, empurrando ele para a direita com uma força F. E permaneça com esse valor de força ao longo desse percurso. Então, a força permaneceu constante. Vamos considerar que um instante inicial aqui que começou esse movimento foi no instante zero. E a gente analisou ele até um certo instante de tempo t. A gente sabe que quando essa pessoa empurra, a gente vê que esse movimento do carrinho foi alterado. E quanto mais essa força atuar, mais alteração, mais rápido esse carrinho pode ficar. Dessa forma, a gente conclui que essa força exerceu ou gerou um impulso sobre esse carrinho. E essa grandeza impulso, ela é uma grandeza vetorial, ela tem direção e sentido, e quando a força que atua sobre o corpo ela é constante, a gente calcula ela como força vezes o tempo que ela atua. E aí a gente obtém o impulso que essa força exerceu sobre o corpinho. Perceba, e faz todo sentido, que conforme maior for o tempo, mais impulso vai causar sobre esse corpo, maior alteração de movimento vai ter. E se o tempo for curto, menor alteração. E professor, qual é a unidade desse impulso? A unidade, eu vou colocar da grandeza, vou colocar a grandeza entre colchetes para me referir à unidade. Força é medida em Newton e tempo é medido em segundo. Então a unidade de impulso é Newton vezes segundo. Esse cálculo só é válido se a força for constante. E se a força não for constante, como eu calculo? Uma situação que é fácil da gente perceber quando a força não é constante é num jogo, por exemplo, de tênis, onde a bola de tênis vai colidir com a raquete. O tempo de colisão ele é muito pequenininho. Ele é aproximadamente, não zero, mas ele é na casa de 0,01 segundos e assim por diante. É um tempo muito pequenininho. E o que acontece? No momento que a bola bate na raquete, a força que a raquete vai fazendo vai aumentando para inverter o movimento da bola. Que a bola está indo e depois ela vai voltar. Então, a força durante esse processo ela não é constante, mas ela exerce o impulso, porque ela altera o movimento. Como que a gente calcula esse impulso? Aí a gente calcula esse impulso através do recurso da área do gráfico. Aí no instante zero, que é o antes de encostar, não existe força alguma. Quando encosta, essa força vai aumentando, 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 até atingir um valor máximo. Atingindo esse valor máximo, o que acontece? Essa força começa a reduzir de valor até a bola perder o contato com a raquete. Isso acontece num certo instante t. Então perceba que ao longo do processo a força não foi constante, mas a força exerceu o impulso, porque alterou o movimento do corpinho. Como que a gente calcula esse impulso? Delimita o intervalo de tempo que a força atuou e fecha com o gráfico da força. Essa área aqui vai nos indicar o valor do impulso. Então, o impulso, o valor dele é igual à área desse gráfico. O impulso da força F, área do gráfico. Beleza? Muito bem. Então a gente fecha essa questão. Aí vem uma outra, né? Mas, professor, por que é importante eu calcular esse conceito de impulso? Porque a partir do conceito de impulso, a gente vai começar a analisar as leis de Newton novamente. E a gente vai ter um novo conceito que, a partir das leis de Newton analisada através do impulso, vai nos dar. Antes de fechar essa parte, eu quero dizer para você o seguinte. Professor, existe um impulso da força resultante? Claro que existe. Supondo que as forças que atuem no corpinho sejam constantes, você pode fazer o impulso como força resultante vezes o tempo. Certo? E aí, só lembrando que isso aqui é uma grandeza vetorial. E aí, só para deixar uma coisa mais interessante matematicamente, o impulso da força resultante é a força resultante vezes o tempo. Vamos supor que todas as forças atuassem no mesmo tempo. Aí vai ficar força 1 mais força 2 mais força 3 e assim por diante, até uma força n. Professor, não entendi o que você está fazendo. Lembra que força resultante é a soma das forcinhas que atuam no corpinho? Eu abri força resultante para a soma das forças, vezes o tempo que elas atuam. Se você distribuir o tempo que elas vão atuar, vai ficar força F1 vezes o tempo
mais força F2 vezes o tempo, e assim por diante, até chegar na última força atuante, que é o Fn vezes o tempo. O que significa isso? Eu vou ter que subir um pouquinho aqui. Aí. O que significa isso para a gente? Significa que o impulso da força resultante nada mais é do que a soma dos impulsos. Porque força vezes tempo é impulso. Então, o impulso da força 1, mais o impulso da força 2, mais o impulso da força 3, e assim por diante, até o impulso da última força. Então, o impulso da força resultante pode ser calculado desse jeito? Pode, mas também pode ser calculado dessa forma aqui, que é a soma dos impulsos. Nesse primeiro vídeo, era só para trazer para vocês o conceito de impulso. Lembre-se que o impulso é a força vezes o tempo. O que ele indica para a gente? Que se existe impulso, existe alteração de movimento. Beleza? Vou fechar e vou trazer um exercício para vocês.